Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez no canal Fonte de Graça para trazer uma mensagem ao seu coração. E eu quero ser um profeta de Deus na tua vida nesta hora e trazer uma mensagem direto do céu para a tua vida, uma mensagem de edificação. Convido você que está nos assistindo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 7, no verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 7, verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Só até aqui. O livro de Josué, ele é marcado pela quantidade de conquistas que o Senhor concedeu a Josué. Para quem não sabe, Josué foi quem deu continuidade ao ministério de Moisés. E a promessa que foi feita a Josué, da parte do Senhor, foi a seguinte: que da mesma forma que o Senhor esteve com Moisés, o Senhor também estaria com Josué. Não é à toa que o livro de Josué tem várias vitórias. Você vai ver Josué conquistando várias cidades. E uma das cidades que Josué conquista é a cidade de Jericó, que nós sabemos muito bem que era uma cidade fortificada, que era uma cidade muito forte. E através de uma estratégia que o Senhor deu a Josué, Josué conseguiu, com todo o seu exército, vencer aquela cidade, sitiar aquela cidade e tomou posse da bênção que o Senhor tinha prometido para ele. No capítulo de número 7, nos versículos que nós lemos aqui, vai nos relatar algo que aconteceu perto de Jericó. Mas a cidade agora é uma cidade menor do que Jericó. O nome dessa cidade agora é Ai. E Josué tem a tarefa agora de conquistar essa cidade. Mas o que eu acho interessante é que Josué pega algumas pessoas e fala para eles: agora vocês vão e vocês vão espiar aquela cidade. Vocês vão analisar aquela cidade. E depois vocês voltem com as informações e nós iremos e guerrearemos contra eles e nós vamos vencer. Essas pessoas saem e vão até a cidade de Ai para observar. E elas percebem que a cidade de Ai é uma cidade pequena. Elas percebem que a cidade de Ai é uma cidade que não tem tantos habitantes. E eles voltam com uma notícia e voltam também com um palpite para Josué. Eles vão dizer: olha, Josué, a cidade é pequena, a cidade não é fortificada, a cidade tem poucas pessoas. E eu digo para você, Josué, não canse toda a tropa, manda apenas algumas pessoas, não canse todos os homens, manda poucas pessoas para guerrear contra aquela cidade. E deixa eu falar uma coisa para você aqui: quando esses homens saem e vão guerrear contra essa cidade chamada Ai, é uma catástrofe. O povo de Deus perde a guerra para uma cidade pequena, sendo que eles já tinham conquistado uma cidade grande. Mas o grande segredo que está aqui, neste texto, nessa comparação entre as duas cidades, entre a vitória de Jericó e a derrota na cidade de Ai, está por causa de um homem. E o nome desse homem se chama Acã. O que eu quero dizer para isso? Porque a vitória do povo de Deus está condicionada a cada um de nós, dependendo do que nós vamos fazer na obra do Senhor. Às vezes a obra não vai para frente por causa de uma pessoa que está com pensamento contrário, que não está com o coração voltado para a obra, que não está com sentimento de unidade, que não está com sentimento de união. Aí começa a reclamar por que a obra não anda, por que o departamento não vai para frente, por que não tem alma, por que não tem conversão. Por causa de uma pessoa, a
as coisas não acontecem. E infelizmente o que nós estamos vendo nos dias de hoje, na igreja, é muitas pessoas com palavras negativas, é muitas pessoas que perderam o temor ao Senhor, que está dizendo: ei, não vamos cansar todo mundo, nós vamos nos poupar porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas Deus me mandou aqui nessa noite para dizer para você: está na hora de você lutar com todas as suas forças, não está na hora de se poupar, não está na hora de poupar os obreiros, não está na hora de poupar os trabalhadores da casa do Senhor. A palavra já diz que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, e se os ceifeiros são poucos, aqueles poucos que têm que lutar com todas as suas forças, e assim nós vamos vencer o inferno. Mas aí ele fala: não canse todas as pessoas, e Josué ouve e acata esta observação e manda essas poucas pessoas até a cidade de Ai. Mas só que quando chega lá acontece uma derrota. O povo do Senhor sai de lá e volta correndo porque perdeu uma batalha contra uma cidade pequena. E o Senhor vai bradar lá de cima e vai falar assim: ó, tem alguém aí no meio de vocês que não está andando conforme a minha palavra. Tem alguém aí no meio de vocês que não está seguindo princípios. Tem alguém no meio de vocês que está quebrando os princípios da palavra. Tem alguém aí no meio de vocês que não está seguindo a minha ordem. E deixa eu falar uma coisa para você aqui: não seja essa pessoa que não segue princípios. Não seja essa pessoa que não segue a ordem do Senhor. Não seja um obreiro que rema contra a obra. Não seja uma pessoa que rema contra a obra do Senhor. Se você é um líder, você tem que andar conforme a palavra do Senhor. A ordem que o Senhor deu para Josué era que ele não se desviasse nem para a esquerda e nem para a direita. E a palavra para você nessa hora é a seguinte: que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque por causa de uma pessoa, a obra do Senhor pode ir por água abaixo. E o nome deste homem se chama Acã, mas o Senhor vai bradar lá de cima e vai dizer: ó, eu não vou falar o nome, mas tem alguém aí que está atrapalhando o andamento da minha obra. E Deus vai dar uma estratégia para Moisés de madrugada. E Moisés vai colocar essa estratégia em prática até encontrar a pessoa na qual cometeu este pecado. E essa pessoa se chama Acã. E o versículo de número 20 que nós lemos é uma resposta de Acã para Moisés, para Josué. Josué vai perguntar para ele: o que foi que aconteceu, Acã? O que é que está acontecendo com você? E ele vai dizer uma coisa muito interessante, que eu queria que você prestasse atenção. No versículo de número 20 e no versículo de número 21, vai mostrar como que o pecado entra na vida de um homem. Vai mostrar como que o pecado entra na vida de uma pessoa. Vai mostrar como que o pecado entra no seu ministério. Vai mostrar como que o pecado para o seu chamado. Vai mostrar como que o pecado pode parar o ministério de uma pessoa. Pode parar a obra que o Senhor tem para fazer na vida de uma pessoa. Quando Acã começa a descrever aquilo que aconteceu, ele começa a lembrar do que aconteceu com ele antes dele cometer aquele erro. Antes dele cometer aquele grave erro que levou as pessoas a caírem, a perderem aquela batalha. Ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai dizer, ele vai falar assim: olha, Josué, eu vi entre os despojos uma bela capa babilônica. Agora você preste atenção. A primeira coisa que o inimigo vai usar para chamar a tua atenção, para desviar você da obra, para desviar você dos caminhos do Senhor, para tirar a tua atenção do reino e trazer a atenção para o pecado, é através da visão. A primeira coisa que ele usou foi o contato visual, porque quando você vê uma coisa, quando você faz contato com uma coisa, aquilo vai lhe gerar uma imaginação. A imaginação depois ela vai te gerar um sentimento. Depois do sentimento você vai planejar, você vai começar a buscar uma forma de se concretizar aquilo. E depois do planejamento você vai colocar aquele plano em ação. E começou assim na vida de Acã, através da visão. Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver a gente ver, não tem nada a ver a gente assistir. Tem muito ministério sendo jogado por água abaixo, porque as pessoas não têm se policiado naquilo com que elas têm que ver. Porque o inimigo tem tentado as pessoas nos dias de hoje, o inimigo tem apresentado manjares, tem apresentado uma falsa liberdade. As pessoas olham e acham aquilo agradável, acham que aquilo é bom, mas na verdade elas não sabem que aquilo é um laço do inimigo na vida delas, que vai parar o ministério, que vai parar o chamado, que vai parar o departamento.
Olha para você ver a astúcia do inimigo na vida de uma pessoa. Quando você vê lá no livro de Gênesis, quando o homem cai em pecado, a Bíblia vai dizer que primeiro o homem viu que a árvore era boa, agradável aos olhos, boa para se comer. Você percebe que tudo começa na visão. Porque tudo que você vai fazer, primeiro você olha, primeiro você deseja, primeiro você cobiça aquilo, você fica olhando, você fica imaginando coisas. O inimigo vai começando a colocar coisas na sua cabeça. Aí só Deus sabe onde é que você vai parar. E nessa noite eu estou aqui. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, se é agora à noite, se é à tarde, ou se é de manhã, ou se é de madrugada, se é no seu trabalho, se é no ônibus aonde você está indo. Mas Deus me manda dizer uma coisa para você. Está na hora de você mudar a sua visada. Está na hora de você começar a olhar para a cruz. Está na hora de você ter a mesma visão que João e Maria. Enquanto Jesus estava pendurado lá na cruz, eles estavam lá de baixo olhando para Jesus lá em cima e dizendo: esse aí é o Salvador, esse aí morreu pela humanidade. Não é para você ficar olhando as coisas aqui da terra. Não é para você ficar interessado naquilo que o inimigo tem tentado oferecer para você achar que aquilo é bom, que aquilo é uma coisa boa. O que nós temos que olhar é para a cruz, é para o sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Nós não podemos trocar isso por nada. Agora você olha uma coisa. Ele começa a descrever e ele fala que viu entre os despojos uma boa capa babilônica. E o que eu acho interessante é que a capa tem um significado muito grande na Bíblia. A capa simboliza a autoridade. A capa simboliza um nome, um status. A capa simboliza poder. A capa simboliza uma posição. Porque você percebe, no livro de 1 Reis, quando Eliseu e Elias estão andando juntos, e Elias é tomado aos céus, é arrebatado, a capa de Elias vai cair no chão. E Eliseu só pega a capa de Elias quando a capa cai no chão. Porque ele entende que enquanto a capa estivesse com Elias, enquanto a capa não tivesse sido deixada, ele não podia usar aquela capa. Ele sabia que a partir do momento que ele pegasse aquela capa e colocasse sobre ele, as pessoas iam olhar para ele, iam reconhecer ele como um profeta, iam reconhecer ele como autoridade, porque sabia que ele tinha algo que evidenciava aquilo que ele tinha. E o que tem de gente que está perdendo o ministério, que está perdendo o chamado, que está deixando a obra cair por água abaixo porque está com a visão só na capa, esqueceu do Evangelho, esqueceu de Jesus Cristo, está em busca somente de autoridade, está em busca de nome, está em busca de status, está em busca de fama, mas o Evangelho é simplicidade, o Evangelho não é fama, o Evangelho não é nome em todo o outdoor por aí, o Evangelho não é nome em cartaz. O que tem de obreiro por aí que está pensando só em crescer o nome, mas deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor nos chamou foi para crescer o Evangelho, o Senhor nos chamou foi para ganhar almas, para crescer o reino do Senhor, não é para a gente ficar de olho na capa de ninguém. O que nós temos que prestar atenção é que o inimigo tem usado essas coisas para nos distrair, tem usado essas coisas para nos tirar do foco, mas o foco nunca pode se perder. O foco sempre tem que ser Jesus, o foco sempre tem que ser a cruz, o sacrifício do Senhor. Mas aí quando ele olha a capa, ele vai dizer uma coisa. Quando eu vi tudo isso, eu vi capa, eu vi ouro, ele vai dizer: e eu os cobicei. Porque depois que você vê, você cria uma ideia, a ideia vai te gerar um sentimento por aquilo que você viu. E esse sentimento se chama cobiça. Você lembra da história de Davi? Quando a mulher do companheiro de Davi estava tomando banho lá muito longe, e Davi, ocioso, ele olha pela sua janela, ele vê aquela mulher, e a Bíblia vai dizer que ele cobiça aquela mulher. E aí está o erro de muitas pessoas, porque o inimigo ele vai plantando pequenas covas nas nossas vidas, ele vai colocando primeiro uma pedra, a gente tropeça, dá um tropeço dali, cai daqui, nada acontece de uma vez. O inimigo tem trabalhado assim inteligentemente, o pecado tem entrado na vida de um homem gradativamente,
E agora Acã está tomado de um sentimento de cobiça. E ele vai cobiçar aquilo. E esse sentimento de cobiça se torna em algo maior. E o que é esse algo maior? Ele vai começar a planejar o que ele precisa fazer para tomar aquilo para si. E quando ele começa a planejar, ele vai descobrir que para levar aquilo para ele precisava esconder. É por isso que ele fala, eu vi, eu cobicei, depois eu escondi na terra. Sabe o que eu acho interessante aqui? É porque sempre o ser humano, quando comete alguma coisa, o sentimento que vem é esse, o plano que vem é esse, eu vou esconder, eu vou enterrar na terra. Mas esse negócio de enterrar na terra nunca dá certo, porque as consequências são muito grandes. Porque quando a Bíblia fala de terra, ela está falando de coração. É onde você vai plantar, você vai colher. Se você planta sentimento bom, você vai colher sentimento bom. Se você planta coisas ruins no seu coração, você vai colher coisas ruins. E quando nós resolvemos ocultar coisas no nosso coração, aí o nosso ministério começa a desandar. Aí a nossa vida conjugal começa a desandar. No nosso trabalho as coisas não dão mais certo, porque nós temos um sentimento, nós começamos a cobiçar, nós tomamos aquilo e escondemos. Mas nessa noite eu convido a você a tomar uma atitude e confessar aquilo que tem guardado aí no seu coração. Não deixe que esse sentimento se perpetue na sua vida. Está na hora de você desenterrar tudo isso e expor ao Senhor tudo o que aconteceu com você. Só assim você vai alcançar a cura. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Está na hora da gente procurar um Josué e dizer para ele, Josué, ó, eu vi, Josué, eu cobicei, Josué, eu escondi, mas está aqui o problema. Eu te convido a tomar uma atitude de servo de Deus. Eu te convido a tomar uma atitude de homem. Eu te convido a tomar uma atitude de mulher e evidenciar aquilo que está guardado aí nessa terra que é o seu coração. Não deixe que isso tome conta da sua vida. Não permita que esse sentimento te atrapalhe. Lance tudo nos pés do Senhor, que o Senhor vai te ajudar. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é justo e Ele sempre está disposto a fazer algo pela sua vida. E se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite nessa hora. Aceite ao Senhor como o Salvador da sua vida. Só Ele pode te ajudar. Jesus, Ele está sempre de braços abertos. Ele é o nosso advogado fiel. Ele nunca perdeu uma causa e Ele nunca vai perder. Então apresente ao Senhor, nesta hora, não perca mais tempo, que ainda tem tempo ainda de se achegar aos pés do Senhor e ser introduzido nesse reino. Que essa palavra possa entrar em seu coração e que possa gerar frutos. E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família. Amém.